Então nós fizemos a nossa clonagem, checamos a nossa construção de DNA recombinante para que nós possamos então proceder à expressão da nossa proteína recombinante, né, codificada lá no gene que a gente clonou, desejada. Tá? Então aqui, por exemplo, olha lá, um interferon humano recombinante, um biofármaco, tá certo? Ou no ateliê de clonagem, a proteína que vocês desejarem dentro do projeto do grupo. Tá? Então esse slide ele mostra um conjunto, né, de informações aqui que, se eu considerar o genoma, né, o DNA que eu extraí lá de um organismo, de um tecido, tá? Grosso modo, eu posso dividir o genoma em regiões codificadoras, né, gênicas, e regiões intergênicas não codificadoras, tá certo? Dentro aqui do que a gente pode convencionar um gene, tá certo? Eu tenho aqui a região codificadora, que é a ORF, tá? Eu tenho aqui a região promotora, que está a 5' da ORF, tem o início de transcrição, que é onde a RNA polimerase vai sintetizar, então, o RNA mensageiro derivado da expressão desse gene, tá? Pela ação do promotor. E esse RNA mensageiro, ele inclui não só a região codificadora, pessoal, mas a 5', essa região dita 5' não traduzida, tá certo? Onde tem, inclusive, essa sequência de Shine-Dalgarno, que são algumas bases aqui no RNA mensageiro que sinalizam para o ribossomo que esse aqui é um RNA a ser traduzido e que a próxima metionina aqui depois da sequência é a metionina inicial da proteína, tá? Que vai ser traduzida. E eu tenho aqui também no RNA mensageiro, depois da região codificadora, essa região 3' não traduzida. Tá? E aqui eu tenho no DNA a sequência de terminação da transcrição. Tá certo? Então isso aqui em linhas gerais, né, o que seria um gene. Tá? A gente vai olhar isso com mais detalhe no nosso ateliê. Tá? Então eu tenho aqui o gene, a região promotora, vamos simplificar aqui, ó, a região codificadora e a região terminadora da transcrição. Tá? Aqui está o dogma da nossa biologia molecular, tá certo? E no nosso ateliê vocês vão, então, dentro do projeto de vocês, né, escolher qual é a região codificadora que vocês pretendem expressar, enfim, dentro do projeto, e que tipo de promotor para poder, então, modular a expressão dessa proteína. Tá? Então, as proteínas recombinantes, elas são produzidas artificialmente, né, a partir dos genes clonados, né, com as técnicas do DNA recombinante, para os diferentes propósitos, né, dentro da saúde, da biologia, da bioquímica, enfim, isso aqui nós vemos, né, em vários dos artigos dos seminários. Tá certo? A gente tem que, pelo menos eu procuro enxergar isso, pessoal, também como áreas de pesquisa e áreas de atuação profissional, tá? Não vamos perder isso de vista. Então, pode ter aplicações na terapia gênica, a gente vai ter uma aula disso, melhoramento, criação de modelos animais, também é muito importante, tá certo? A gente pode gerar animais transgênicos que permitam, então, estudar a fisiopatologia de uma doença e extrapolar os dados para doenças humanas, tá? Então isso é bastante interessante, também tem artigos aí dos nossos seminários tratando disso, tá? Então, para poder produzir, né, uma proteína recombinante, a gente isola o DNA, escolhe o vetor apropriado, né? O DNA é clonado, introduzido nos vetores. Ó, gente, isso aqui eu tirei de um site português, tá? Por isso que tá o português lusitano. O DNA inserido na célula hospedeira por transformação, eu vou selecionar as células, então, que receberam o meu plasmídio recombinante, vou checar se a proteína recombinante foi expressa e vou purificar, eventualmente, essa proteína recombinante. Tá? Se for um organismo transgênico, eventualmente eu não vou purificar. Se for para produzir um biofármaco, aí sim eu vou ter que purificar essa proteína de todas as outras proteínas celulares. Tá? Então, alguns exemplos, olha aqui, hormônio de crescimento humano, proteínas, né, moléculas com atividade anticoagulante, anticorpos monoclonais, tá, utilizados muito em testes diagnósticos, em imunoterapia, tá, bastante utilizado hoje em dia. Tá? Então a gente sempre tem que correlacionar toda essa biologia molecular, todas essas técnicas moleculares com essas utilizações, pessoal, que podem estar dentro do nosso universo profissional, mas pode estar dentro do nosso universo pessoal também, com a evolução aí de toda a clínica e das análises clínicas. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, né? Produzir uma proteína recombinante
aqui, tá? Então eu tenho lá a minha célula de interesse, a gente até usou para esse slide aqui o exemplo da insulina, né? Eu clono meu gene de interesse, consigo isolar de uma biblioteca genômica, utilizando sondas, obtenho meu gene de interesse, faço a transformação em bactéria e eu vou produzir essa proteína recombinante que vai ser então purificada, no caso da insulina, para utilização em humanos. Tá certo? A gente pode fazer também essas clonagens a partir de PCR, que vocês viram. Tá certo? E aqui um detalhe da aula de PCR, que as polimerases também erram. Tá certo? Então tá aqui, se a gente olhar aqui, né, em relação ao ataque, a fidelidade na replicação, tá certo? Por quê? Porque as polimerases, sobretudo trabalhando in vitro, elas podem colocar bases erradas, tá certo? Então aqui, se a gente tem uma vez para ataque polimerase, olha aqui a PFU, ela trabalha de 6 a 10 vezes melhor, ou seja, ela tem 6 a 10 vezes menos chance de colocar um nucleotídeo errado na amplificação, tá? Por isso que é importante, quando eu vou expressar uma construção recombinante, que além de fazer as digestões, o mapa de reação para checar se a clonagem foi correta, que eu faço o sequenciamento do fragmento amplificado para checar que não houve nenhuma mutação que vai ser perpetuada lá no meu organismo transgênico ou, eventualmente, na minha molécula, no meu biofármaco, tá certo? Então a gente tem que ter esses cuidados. Para a expressão da proteína recombinante, então tá aqui, olha, a região regulatória, né? Vou ter que ter um promotor que vai transcrever então o RNA mensageiro com a região codificadora de interesse, tá certo? Tem que ter todos os sinais aqui corretos para essa expressão, tá? A região promotora que a gente coloca, né? Na verdade, já vem nos organismos vivos, digamos, né? Na natureza, mas que a gente coloca como engenheiro genético a 5' da região codificadora, tá certo? Então, essas regiões específicas reconhecidas pela RNA polimerase, pelos fatores de transcrição que vão modular essa transcrição, desde um liga-desliga até um controle dimerizado, tá certo? Está sendo expresso em menor ou em maior quantidade. Isso nós podemos modular, engenheirar, tá? Então, olha aqui, eu tenho aqui a RNA polimerase, olha a complexidade de fatores de transcrição que podem ativar ou reprimir a expressão de um determinado gene, ou seja, a capacidade da RNA polimerase de sintetizar o RNA mensageiro, aumentando ou baixando essa expressão, tá certo? E que isso aqui tudo, pessoal, é manipulável, é engenheirável, tá certo? Então, é complexo, mas vamos simplificar essa visão, tá certo? De que a RNA polimerase e os fatores de transcrição podem, então, modular para aumentar ou diminuir a expressão em função do que eu desejo, tá? Se eu quero, por exemplo, expressar uma proteína recombinante, o meu interesse é produzir em quantidade essa proteína. Então, eu vou utilizar um sistema onde a RNA polimerase esteja bastante ativada para produzir bastante RNA mensageiro, com ativadores aqui, tá? E com isso eu ter a tradução desses RNAs mensageiros em quantidade de proteína recombinante. Então, o vetor de expressão, se a gente pensar que um vetor do tipo plasmidial, ele tem que ter as características que nós já vimos, tá? Hoje, replicação, sítio múltiplo de clonagem polilinker, marca de seleção, que pode ser antibiótico, o polilinker dentro do gene LAC-Z para seleção branca e azul. E olha lá, pessoal, eu quero expressar uma proteína em quantidade, então vou utilizar um promotor forte, tá? Se a gente pensar nos BioBricks, eu posso, então, escolher um promotor forte, que pode ser induzido da maneira que eu quiser, tá certo? Então, eu posso compor esse promotor junto com a região codificadora, o sítio de ligação de ribossoma, a sequência terminadora, tá? Então, são características que eu tenho que ter no meu vetor de expressão, tá? Um vetor de expressão em bactéria tem as características que a gente já viu, tá certo? Se eu for expressar, por exemplo, a insulina em bactéria, mas eu posso expressar também uma proteína recombinante em levedura, por exemplo, em Pichia pastoris, tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu tenho o meu sítio múltiplo de clonagem, então eu posso clonar o meu gene de interesse nessa região, tá certo? E aqui, pessoal, eu já tenho aqui no meu vetor o promotor,
tá certo? Então, quando eu clono o meu fragmento de interesse, ele já entra aqui do lado do promotor, que nesse caso aqui, olha, é um promotor forte, então ele vai transcrever bastante o que eu clonar aqui, que é induzido por metanol, tá certo? Então eu ponho metanol na minha cultura e a hora que eu ponho, já tenho clonado aqui, ele vai expressar em grandes quantidades a minha proteína recombinante. Lembrando que levedura é um eucarioto inferior, tá certo? Então há situações em que a expressão em levedura ela leva a uma proteína que tem uma atividade, coisa que a expressão numa bactéria, que é um procarioto, não aconteceria. Tá? Então, tudo isso dentro das nossas ferramentas de biologia molecular. Eu posso ter vetores também, que são esses vetores ponte. Tá certo? Por exemplo, ele pode se replicar em bactéria, porque ele tem origem de replicação de bactéria, mas ele também pode se replicar em levedura, porque ele tem a origem de replicação de levedura. Tá certo? Então isso dá uma versatilidade para o meu sistema, tá? Uma vez que eu posso transformar nesses dois organismos. E temos também aqui o exemplo do vetor de expressão, por exemplo, em célula de mamífero. Olha aqui o sítio múltiplo de clonagem, onde eu posso clonar o meu gene de interesse, tá? E eu tenho aqui já ao lado da onde eu vou clonar o meu gene para ser expresso, um promotor forte, reconhecido então dentro das células, por exemplo, de mamífero, né? Pode ser uma célula até humana, em cultura, tá certo? Então eu clono, eu já tenho promotor, vou ter aqui a minha sequência codificadora para poder então expressar em células de mamífero a minha construção desejada. Tá? Bom, aqui para mostrar novamente o AdGene, né? O sistema do AdGene, que a gente já está falando, né? Como que é distribuído. Aqui foi uma pessoa que fez uma melhora no vetor que ele recebeu, tá? Ele mandou de volta, mandou a descrição e aí isso gerou um desenho lá no AdGene, então, onde vocês podem recorrer então para ter esses vetores para as mais diversas finalidades aí dos projetos de vocês. Tá? Então aqui, só para dar uma resumida, né? A gente vai ver mais em detalhes, eu tenho aqui o meu DNA recombinante transformado dentro de uma bactéria. Essa construção vai ser transcrita e traduzida, olha aqui, nesse caso aqui, moléculas de insulina humana. Tá? Bom, eu quero expressar a proteína recombinante dentro de uma célula. Mas e aí, pessoal? E quando essa proteína recombinante é tóxica, por exemplo, para a bactéria? Tá certo? Pode ser para o fungo, pode ser para a célula de mamífero em cultura. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou fazer da seguinte forma. A minha construção recombinante aqui tem um promotor que ele é na verdade, induzível, tá certo? Então, uma vez que eu clono o meu gene de interesse, tá certo? Aquela ORF que vai codificar a proteína recombinante de interesse, essa construção fica reprimida, ela não vai ser transcrita, tá certo? Então, eu faço com que a cultura de células, né, hospedeiras, já com a minha construção recombinante, aumentar, ficar densa, tá certo? Por quê? Porque se eu expressar a minha proteína desde o crescimento das células, vai ser tóxica para essa célula hospedeira, ela não vai nem crescer, tá certo? Então, o meu sistema está reprimido, tá certo? Eu tenho lá o plasmídio, a região codificadora, não está sendo transcrita. Quando eu tiver a cultura densa, né, deixei lá da noite para o dia no caso de uma bactéria, eu posso então ativar, eu posso ligar a minha construção, nesse caso aqui, olha, um promotor induzível. Tá? Nesse caso aqui, olha, induzível por IPTG. Lembrando lá acho que vocês viram na Biocell, do promotor LAC. Tá certo? A hora que eu coloco IPTG na minha cultura, tá certo? Que tem lá as bactérias todas transformadas no meio com antibiótico para selecionar aquelas que estão transformadas com o plasmídio recombinante, o que acontece? Ao deslocamento do repressor aqui do promotor, tá certo? E com isso é ativada a transcrição via RNA polimerase e a tradução da proteína de interesse, tá certo? Ela vai ser tóxica para a célula? Vai, mas isso nesse momento não importa para mim. O que eu quero é ter a grande produção da proteína recombinante por um maior número de células, porque depois eu vou purificar essa proteína de interesse, tá certo? Então essa é um recurso que eu posso utilizar quando a proteína recombinante é tóxica para a célula, tá certo? Também tem dúvida? Pergunta para a gente. Tá? Então eu tenho aqui a proteína recombinante, olha lá, pessoal,
Isso aqui é um gel de SDS-PAGE, tá? Para proteína. Então eu tenho aqui o padrão de peso molecular, são proteínas com tamanho conhecido. E aqui, gente, eu tenho um extrato das células bacterianas transformadas com plasmídio recombinante. Nesse caso aqui, olha, são as células não induzidas, tá certo? Onde a minha construção recombinante, ela está com o promotor desligado. Então eu tenho um perfil aqui de todas as proteínas da célula, tá certo? Um perfil bastante complexo. E quando eu coloco IPTG para poder induzir a expressão que está no meu plasmídio recombinante e deixo algum tempo, olha lá a expressão da minha proteína recombinante de interesse a partir de um promotor forte, tá certo? Então eu tenho quantidade da minha proteína recombinante expressa, tá certo? A partir da indução. E aqui eu coloco um vetor, tá certo? Para a gente ter essa familiaridade com o que significa o vetor. Então aqui eu tenho, ó, MCS, sítio múltiplo de clonagem, que nesse caso aqui está do lado de uma proteína repórter, uma GFP, tá? Que ela floresce. Então nesse caso aqui, quando eu clono o meu gene de interesse, isso aqui é uma clonagem de fusão. Quando for ser expresso, transcrita e traduzida essa construção, eu vou gerar uma proteína onde está fundida a proteína GFP com a minha proteína de interesse. E nós vamos ver em seguida como isso ajuda na purificação, tá certo? Por quê? Porque nós estamos expressando a proteína recombinante de interesse. Mas e aí, gente, eu quero essa proteína purificada, eu não quero ter essa proteína no meio de um monte de outras proteínas. Se isso aqui, por exemplo, é um biofármaco, tá certo? E eu injeto isso no paciente, o paciente vai ter um choque anafilático, tá certo? Com todas as proteínas imunogênicas ali, supondo que a proteína recombinante é humana, mas as outras são bacterianas. Não posso fazer isso.